elaboração de roteiros, material didático e atividades para educação básica, algumas experiências adicionais, porque na aula de ontem nós vimos o podcast, mais especificamente como um recurso didático, e também foram disponibilizados mais alguns materiais em torno do próprio podcast e de atividades de laboratório com investigação na aula de ciências. Vamos ver algumas experiências adicionais. Os objetivos com essa aula são conhecer possíveis recursos didáticos e metodologias diversificadas que tenham embasamento nos modelos teóricos estudados em psicologia da aprendizagem. Gabriel conseguiu entrar? Tudo bem? Acho que sim. Está participando, sim. Ok. E eu até frisei aqui nos objetivos algumas palavras, eu coloquei em itálico, olha só, recursos didáticos e metodologias diversificadas. E porque nós já compreendemos nitidamente, né, uma sequência de disciplinas que nós estivemos trabalhando juntos, e mais o que vocês já têm de bagagem na área pedagógica, isso fica bem claro, né? Que os alunos, e nós vemos por nós mesmos, cada um tem uma facilidade com um tipo de metodologia, outros têm facilidade com outras metodologias, e por esse motivo é importante diversificar. Além do que, quando nós diversificamos as metodologias e os recursos didáticos, nós estamos priorizando diferentes habilidades, diferentes maneiras de lidar com os conteúdos para nós mesmos que estamos praticando a docência, mas também para os alunos. E, a partir disso, então, refletir sobre a elaboração de roteiros, material didático e atividades para a educação básica, como vocês já estão fazendo, vocês já estão elaborando, mas de uma maneira que esse material permita ver a construção do conhecimento pelos alunos com base nesses modelos teóricos que nós estamos estudando. E nesse segundo objetivo, eu marquei em itálico, refletir sobre a elaboração, que é o que nós estamos precisando no momento, indo em direção à finalização da disciplina com mais essa etapa de trabalho. E, por último, elaborar recursos para a educação inclusiva a partir da aplicação dos modelos teóricos de ensino-aprendizagem. E é o que exatamente vocês estão fazendo. Eu até marquei em itálico os recursos para a educação inclusiva, pois a educação inclusiva ela é sempre foco de todas as disciplinas com as quais eu tenho trabalhado com vocês. Desde a educação e pluralidade cultural, nós trabalhamos muito a questão da educação inclusiva, metodologia do ensino de ciências e biologia, também, essa última atividade era a mesma coisa, né? Era a elaboração de roteiros, material didático e atividades para educação básica, mas ali nós estávamos com o embasamento de uma outra parte da teoria do ensino. Nós tínhamos outros autores, nós estávamos estudando as tendências pedagógicas. E principalmente, essa elaboração ela foi em torno das pedagogias críticas, visando uma educação inclusiva. Novamente, em psicologia da aprendizagem, não há um outro foco que não seja esse, o da educação inclusiva. Porque quando nós buscamos a aplicação desses modelos teóricos que estamos estudando, nós chegamos sempre a essa mesma meta, de uma educação que é aberta para todos, que facilite a vida de todos os estudantes, a vida estudantil, né? E proporcione maiores oportunidades para o alunado em geral, diversificado que é, né, esse alunado.
Eu dividi dessa maneira aqui a aula, os conteúdos estão divididos em introdução, e as experiências adicionais que eu quero apresentar para vocês são 3, uma é com ENSE, de novo, nós já vimos ENSE em metodologia ao ensino de ciências por investigação, aqui tem mais um, que é em torno de causas do aumento de ataques por tubarão em Recife, Pernambuco, um trabalho que foi desenvolvido por um estudante de biologia com alunos de uma escola. Aí nós temos Piaget nas séries iniciais. É um trabalho parecido com aquele que eu deixei para vocês. O slide não está aparecendo para você, para a Gisele, e para os outros. Dos outros está? Aqui está aparecendo. É só a Gisele? Tá. Eu acho que deve ser alguma coisa com a conexão, porque geralmente quando está muito ruim, o Google ele automaticamente desliga todos os vídeos. É melhor a Gisele fazer isso, sair e entrar mesmo. Porque se tivesse mais gente da turma com problema, né, aí podia ser aqui o meu. Uhum. Mas eu mesma estou acompanhando, eu sempre uso o smartphone em paralelo, e eu estou vendo no smartphone, estou vendo normalmente. Eu estou usando meu notebook para falar com vocês e assistindo pelo smartphone. Bom, e eu estava falando aqui, tem a experiência... Piaget, ele propôs algumas experiências para as séries iniciais, e aquele vídeo que eu deixei para vocês ontem, e é mais ou menos nessa linha, que era no ensino fundamental 1. Embora licenciados em ciências biológicas geralmente não vão trabalhar com séries iniciais, né? Mas nos interessa o que os experimentos em si e a aplicação da teoria, né? De ensino-aprendizagem nesses experimentos, e aí, a partir de observar o que outras pessoas estão fazendo nesse sentido, é possível fazer adaptações para outros anos, né? Alunos que estão frequentando outros anos, alunos mais velhos do que isso, né? E a terceira aqui, experiência adicional que eu quero mostrar, é material didático para o ensino de serpentes. Isso é na Universidade de Brasília. Eu acho que cheguei a comentar com vocês sobre isso, meio por cima, e que eu ia falar com mais detalhes agora no final. É um trabalho bem extenso que o pessoal de Brasília está desenvolvendo, com vários experimentos no zoológico, no ensino de ciências. E finalizando, algumas considerações finais. Aqui nós temos, para introduzir, apenas para lembrar, e lembrar assim, no sentido de fazer um elo entre o que nós já estamos estudando e o que vai ser falado agora. Tem 3 trabalhos aí, vejam os autores Brito, Salles, 2018, são autores de um desses trabalhos, a experiência com ensino, que usou como estudo de caso o aumento do número de ataques de tubarões em Recife, é esse aí, o trabalho de Brito e colaboradores, né, de 2018. E eles começam, na discussão deles, no referencial teórico, eles retomam a questão de que Vygotsky ressaltou a importância do papel do professor na construção de um novo conhecimento, e lembram da zona de desenvolvimento proximal. Nós vimos isso. O aluno ele tem condições de chegar até ele tem um potencial próprio, né, de adquirir conhecimento sem ajuda, mas tem algumas coisas que ele precisa de um apoio. E aí nós vimos a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial, e entre as duas, zona de desenvolvimento proximal, para ele chegar àquele desenvolvimento cognitivo potencial, ele precisa de uma ajuda. Vygotsky enfatizou muito isso, ele falou sobre as trocas
e principalmente a importância da linguagem e dos símbolos, a semiologia da educação, como isso é passado, transferido entre gerações e dentro de uma sociedade, isso influencia muito aquilo que os alunos em idade escolar conseguem aprender ou não. E, nesse sentido, é importante elaborar questões que vão potencializar a construção do conhecimento pelos alunos, reorientar o pensamento, ou orientar os alunos, tem que elaborar questões, tem que ajudar. É isso que está sendo colocado aqui, que aparece em todos esses experimentos que estão sendo apresentados para vocês como exemplos, como modelos. Além disso, já o trabalho de Rodrigues e Vittoretti é de 2003, é o segundo dos experimentos que eu apresento aqui, são as experiências de Piaget aplicadas às séries iniciais, aulas de ciências, nas séries iniciais. Ele se baseia nessa questão de que o conhecimento nas crianças acontece segundo o mesmo padrão que o conhecimento na espécie humana, como a espécie humana enquanto ente social, cultural e histórico. Isso aqui é a base da epistemologia genética, e nós estávamos conversando sobre isso. Eu já vi que alguns de vocês escreveram sobre isso também no trabalho que vocês fizeram no mapa conceitual. Mas significa, sim, que o Piaget, observando a aprendizagem em crianças e adolescentes, ele percebeu que havia um padrão que lembrava a maneira de desenvolver conhecimento da própria sociedade humana, ou seja, da espécie humana. E ele fez uma aproximação, considerando que existem bases filogenéticas e ontogenéticas para esse comportamento de aprendizagem humana. Aí os experimentos de Piaget, os experimentos que ele propôs, ele desenvolveu muitos projetos quando ele estava testando essas ideias dele, testando as hipóteses e na medida em que ele ia testando e demonstrando que elas estavam certas ou não, que tinha coerência ou não, ele ia escrevendo seus livros e desenvolvendo sua teoria. Mas ele propôs experimentos que demonstram isso e deu origem, dessa maneira, à epistemologia genética, que prevê, assim como acontece com a espécie humana, e isso é evolucionismo, né? Assim como é a influência da formação de biólogo em Piaget, assim como ocorre na espécie humana, o conhecimento tem que ir se consolidando, mas para o conhecimento ir se consolidando ao longo da história, algumas ideias que se tornam ultrapassadas têm que ser superadas, abrindo espaço para que outras ideias mais coerentes elas sejam consolidadas. E ele viu que isso também acontecia a nível individual. É por isso que o conhecimento segue um mesmo padrão, né? O conhecimento em crianças, só que de uma maneira individual. E a epistemologia genética, ela é isso, ela é individual. Ela resulta dessa observação aí, que é uma coisa que acontece a nível de sociedade e a nível individual, isso se repete. Por esse motivo, é necessário realmente ter uma diversificação de metodologias para que cada aluno possa, no seu ritmo, ir compreendendo as coisas melhor. E aí o terceiro experimento é desses outros dois autores, Souto e Guimarães, 2013, o trabalho que eu vou mostrar do Serpentário de Brasília. Eles, no referencial teórico, eles mencionam estratégias de ensino que promovam a desequilibração e a reequilibração como elementos facilitadores para o aprendizado. Isso vem de Piaget também, teoria piagetiana. Mas tem influências da teoria de Vygotsky também, a desequilibração, ou seja, é necessário que... Piaget falava isso, né? A estrutura cognitiva, ela está sempre buscando por um equilíbrio. Quando você sente que tem algo te incomodando, que você precisa compreender aquele algo,
você está num estado assim de desequilibração, né? Desequilíbrio cognitivo, da estrutura cognitiva. Aí você precisa de uma reequilibração, e para que haja essa reequilibração, tem que vir outras informações que venham a gerar um novo sentido para aquilo que você está tentando entender, e chegar a um outro estado de equilíbrio da estrutura cognitiva. E isso está sempre acontecendo, é uma situação de homeostasia. Vejam ali no último item dessa introdução, a equilibração, ela estabiliza as relações entre assimilação e acomodação, mantendo a homeostasia cognitiva. Aquilo que a gente consegue assimilar, porque já é como, vocês lembram, tinha usado o exemplo de um quebra-cabeça, né? Uma peça nova que vem e encaixa facilmente ali no quebra-cabeça. E ela é assimilada, é um conhecimento novo que encaixou facilmente com aquilo que você já sabia. Mas tem algumas coisas que não encaixam, porque tem um monte de lacunas antes de haver uma acomodação. Aí precisa ter uma desequilibração daquela estrutura cognitiva, é como você montou um quebra-cabeça e chegou uma peça, mostra para você que está montado errado aquele quebra-cabeça. Aí você tem que desmontar para achar de novo onde que as peças realmente se encaixem, para que aquela nova também se encaixe. E é mais ou menos isso, né? A estrutura cognitiva, essa questão de assimilação e acomodação, mantendo uma homeostasia cognitiva. A homeostasia é como existe na ecologia, né? O sistema, a Terra e todos os ecossistemas, eles existem num estado homeostático. Ou seja, podem passar por um momento de desequilíbrio, mas esses desequilíbrios vão gerar uma necessidade de surgir um novo equilíbrio. Mesmo que aquele sistema, o ecossistema, o sistema ecológico, ele está ali sendo sujeito a outras influências diferentes do que era originalmente a condição dele, a partir das novas influências que estão sobre ele, ele vai procurar sempre, vai estar sempre buscando uma equilibração. Isso é homeostático. É um sistema homeostático, e o nosso sistema cognitivo ele também é assim, está sempre procurando um novo estado de equilíbrio. E essa equilibração, ela vai estar sempre assim, né? Coordenando múltiplos desequilíbrios e reequilibrações, fica sempre assim o tempo todo. E mesmo na nossa idade adulta, isso continua acontecendo, a gente está sempre aprendendo novas coisas. Isso daqui é de Guerra, 2014, é um quadro que ilustra esse processo, né? A desequilibração das estruturas cognitivas de quem está aprendendo exige, né, que haja uma acomodação de informações novas que surgem, e essa acomodação é a própria pessoa, o próprio aluno, aquele que está aprendendo, é chamado aí de aprendente, que tem que fazer por reflexão e análise das suas experiências de aprendizagem, haver uma nova acomodação e, por consequência, uma reequilibração, que significa ali, vejam, entre parênteses, né, uma nova compreensão e a apreensão do significado do objeto do conhecimento. E aqui, do lado direito, nós vemos nesses ovoides, né, nessas áreas ovoides, é a ação do professor, mediada pelo sistema de ensino e aprendizagem. O professor oferecendo desafios que são conflitos cognitivos para haver essa desequilibração. Isso aqui muitas vezes vem na forma do quê? De formulação de perguntas, de problematizações, início de um processo investigativo, chegar e propor para os alunos realmente, e se parte de temas geradores daquilo que os alunos já conhecem, melhor ainda, e partindo do que eles já conhecem, como começar a gerar a desequilibração com perguntas que eles não conseguem responder no primeiro momento. Eles vão precisar o quê? Exatamente de reflexão, análise e a reflexão à ação, como está ali, né,
resultante da ação mediada pelo professor de lançar novos desafios, reflexão, ação do aprendente, para que haja a acomodação das estruturas cognitivas e uma nova reequilibração. Isso aqui fica constantemente acontecendo. Tendo feito essa breve exposição introdutória, eu entro nas experiências adicionais que eu queria apresentar hoje. Existem inúmeras experiências adicionais que poderiam ser apresentadas aqui nesse momento, mas nas minhas buscas eu acabei selecionando apenas essas 3 para não prolongar demais, porque a gente já trabalhou também aquilo que nós estudamos em metodologia do ensino de ciências de biologia continuam sendo válidas. Nós trabalhamos com aquelas abordagens CTSA, Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Nós trabalhamos com ENSE, está aqui de novo, Ensino de Ciências por Investigação, e nós tínhamos trabalhado também com os temas geradores, temas ambientais como temas geradores mais especificamente. E todas aquelas abordagens, elas também se baseiam, além de estarem dentro, interagirem com facilidade com com as tendências pedagógicas críticas, principalmente com a pedagogia libertadora, e até, a certo ponto, também com a histórico-crítica dos conteúdos. Além disso, elas também fazem interfaces importantes com essa teoria que nós estamos trabalhando em psicologia da aprendizagem. E, portanto, aquelas três abordagens, elas continuam sendo válidas aqui para nós também. E os exemplos com os quais nós trabalhamos naquela outra disciplina. Aqui nós temos ENSE, em torno das causas do aumento de ataques de tubarão. Um exemplo, o artigo de Brito Salles, 2018, ele foi desenvolvido, esse trabalho, com uma turma de 2º ano do ensino médio técnico, do UIF de Pernambuco. Por ser IF, tem essa mesclagem, é integrado o ensino médio com o ensino técnico. E, nesse caso, o conteúdo trabalhado foi filocordata, classe Chondrichthyes, subclasse Elasmobranchia, exatamente os tubarões, os cações, as raias. Estavam sendo trabalhado esse conteúdo. Mas os autores desenvolveram uma sequência investigativa e eles lançaram essa questão, né? Eles começaram com essa questão: quais são as causas do aumento de ataques de tubarão em Recife? Eles trabalharam a princípio com manchetes de jornais que mostravam estar havendo esse aumento. Boa pergunta, Vinícius. Gisele está com o vídeo. Gisele está presente? Ela não está respondendo. Está presente. Bem, continuando aqui, então, as manchetes de jornais mostravam que realmente estava havendo esse aumento dos ataques. E o que foi perguntado para os alunos: o que está causando isso? Por que existe? Isso é consequência de algo. O que é? O que está causando esse aumento de ataques de tubarão? Não foi já sendo colocado, explanado, né? Na pedagogia tradicional, vai dar uma aula já falando: olha, as causas são essas, né? Está havendo aumento, tal, está assim, essas são as causas. E não dá-se uma oportunidade para os alunos realmente investigarem e lançarem hipóteses, responderem àquela problematização. Aqui foi feito isso, e começou então com a leitura das manchetes de jornais, mas também um debate. Houve um debate em grupos sobre as possíveis causas, e os grupos fizeram pesquisa de reportagens via celular, na sala de aula mesmo,
usando do celular dos alunos como material didático, e a partir do que eles pesquisaram, eles construíram tabelas, as equipes, com os dados que foram coletados, e fizeram roda de conversa para trocar ideias entre as equipes que já tinham coletado os dados e chegaram a conclusões que a principal causa era realmente o desequilíbrio ambiental. Aí, no final, teve, como eles mesmos chegaram a essas conclusões, o professor, né, e ao mesmo tempo o investigador, pesquisador que estava desenvolvendo esse trabalho, ele ofereceu a leitura do texto Tubarões em Recife e o desequilíbrio ambiental. E fizeram uma discussão das questões que eles elaboraram, os pesquisadores, para concluir, né, a experiência. E os alunos criaram também cartazes para divulgar o resultado da pesquisa deles na escola. Aqui, várias coisas foram trabalhadas aí, né? Conceitos com os quais nós estamos trabalhando também aqui em Psicologia da Aprendizagem. Eu coloquei 3 deles, 3 questões, tá? Conceitos ou questões, que aqui nós temos a fuga do modelo tradicional de aula, fugir desse modelo tradicional, criando uma proposta diferente, diferenciada. E envolvendo diferentes metodologias também, porque os alunos fizeram, foi uma sequência didática. Teve a contextualização, porque era uma situação ali mesmo da cidade de Recife, que estava sendo bastante falada, que estava nas notícias de jornais. Então, o contexto dos alunos foi levado em consideração para ensinar um conteúdo de zoologia na aula de ciências, de biologia, né, porque é ensino médio. E aqui, mais embaixo, estou mencionando a zona de desenvolvimento proximal, porque a facilitação da reorganização das ideias, né, a partir de uma desequilibração, que já se sabe, né, que existe, eles já sabiam que estava existindo problemas nas praias de Recife, com o aumento de ataques por tubarões. E isso foi reforçado na leitura das manchetes de jornal, mas o porquê, né, o que estava havendo, por que isso estava acontecendo, aí veio a partir de descoberta deles mesmos, mas facilitado pelos professores, pesquisadores ali presentes, trabalhando com esse conceito de zona de desenvolvimento proximal na prática. E vocês, o que vocês percebem? Percebem algo a mais? Dentre os conceitos que nós estamos trabalhando agora em Psicologia da Aprendizagem, nesse trabalho especificamente, além disso que eu já coloquei aqui nesse quadro, tem alguma coisa a mais que vocês percebem da teoria na prática? Vocês estão bem quietos hoje, né? Estão cansados? É uma abordagem mais ativa, exato, porque os alunos podem trabalhar, né? Construir o próprio conhecimento. Não é meramente escutar, né, o que os professores estão propondo. E envolve diferentes metodologias ativas, realmente, por ser uma sequência didática, em que teve um trabalho em equipe com o jornal, né, procurar, primeiro, detectando essa problemática, procurar respostas, né, para o que foi problematizado. Mas também teve outras questões. A Gisele voltou, mas está travando às vezes. Então, com certeza, da internet, provavelmente da Gisele mesmo, né? E, continuando, além da problematização e da busca por respostas, teve a elaboração das tabelas com os resultados da investigação. Então, é uma pesquisa investigativa realmente, e um
No final, teve leitura de textos, mais debate e apresentação em cartazes na escola. É uma sequência didática que envolve aspectos de diferentes metodologias ativas. E passando para o segundo exemplo, Piaget, nas séries iniciais. Piaget, em um dos seus livros, que é intitulado 6 Estudos de Psicologia, ele apresenta realmente alguns experimentos que ele desenvolveu nos seus projetos, e demonstrando que crianças em diferentes faixas etárias têm diferentes visões de conservação de peso, volume e substâncias. Isso o aluno, com certeza, protagonista, né, na produção de conhecimento, se você der essa oportunidade para ele. E o mais legal, sabe, quando a gente está trabalhando dessa maneira, eu posso falar pela minha própria experiência em ensino superior, isso também funciona. A gente está falando aqui de ensino, de educação básica, geralmente, mas no ensino superior também funciona. Quando a gente dá espaço para que os alunos participem da produção de conhecimento, tornando o aluno protagonista, né? Nós, professores, também crescemos muito mais com isso, porque acompanhando, participando, escutando, interagindo, né? Problematizando, tudo isso faz parte da nossa própria formação continuada, de nós que estamos exercendo a docência. É a aprendizagem na prática, tendo os alunos, né, vocês, como participantes, copartícipes desse processo, tanto da aprendizagem de vocês quanto do ensino. Por isso que ensino-aprendizagem é um sistema, um processo sistêmico de ensino e aprendizagem. Não existe uma coisa sem a outra, né? Mas aqui o Piaget estava falando, mostrando nesses 6 estudos de psicologia, que em diferentes faixas etárias os alunos têm condições de compreender aspectos desses temas aí, que é conservação de peso, volume e substâncias. E ele mostrava que essas diferentes condições, né, que os alunos tinham poderiam ser relacionadas com a condição que o próprio ser humano teve de desenvolver visões sobre o átomo na história da ciência, em diferentes momentos da história da humanidade. Ele comparava isso, né? E da mesma maneira como isso aconteceu, né? A possibilidade de ter compreensões sobre o átomo na sociedade humana foi acontecendo gradualmente. E isso acontece também no alunado, a nível individual. Cada aluno tem que ir fazendo, né, construindo a sua capacidade de compreender aquilo que está sendo ensinado, o que está sendo colocado à disposição dele para que ele aprenda. Ele mostrou isso com esses temas aí, conservação de peso, volume e substâncias. E ele mostrou que, como no desenvolvimento, da mesma forma que no desenvolvimento do conceito de átomo ao longo do tempo, há uma epistemologia, né, do conhecimento em andamento. Essa epistemologia é algo que já está realmente, né, a maneira, são os padrões epistemológicos de compreensão, de aquisição de conhecimento, está nos genes. Por isso que ele chamou de epistemologia genética. Assim como a nível de sociedade, nós temos que ir desenvolvendo conhecimentos aos poucos para que esse conhecimento vá fazendo sentido, a nível individual também, nas diferentes idades da pessoa, e ela não vai ter condições de entender certas coisas antes de chegar a ter uma coleção já de elementos cognitivos na sua própria estrutura cognitiva. Não vai ter condições de compreender certas coisas, não tem como pular etapas, assim como não teve como pular e ainda não tem a nível de humanidade, né, da nossa história como espécie humana. E aqui os autores Rodrigues, Vittoretti, 2003, quiseram fazer algumas aplicações desses estudos de psicologia de Piaget com alunos
de uma escola estadual. 31 crianças de 7 ou 8 anos participaram, portanto, são séries iniciais, conforme eu já falei para vocês. Mas vamos ver como que isso acontece, até para ter uma compreensão na prática, né, do significado dessa teoria. Aqui a metodologia, essas 31 crianças nessa faixa de idade, elas participaram de uma experiência. Nessa experiência, as professoras ou professores utilizaram 2 copos idênticos, cheios de 3 quartos de água. 2 copos, 3 quartos de água nos 2 copos, mas um deles tinha 7 cubos de açúcar. Esses 7 cubos de açúcar foram misturados até a completa dissolução. E, em paralelo a isso, foi pedido, né, que as crianças, eles distribuíram para as crianças uma folha de papel, onde elas tinham que se identificar com o nome, idade e a série em que elas estavam e responder as perguntas. Eram 3 perguntas. Cada criança tinha que fazer as suas próprias observações e responder. Para onde foi o açúcar? Era a primeira pergunta. A segunda, os 2 copos têm o mesmo peso? Explique. Então, repetindo, um copo só tinha água, o outro copo já tinha açúcar misturado, 7 cubos de açúcar. A quantidade de água era a mesma. E a terceira pergunta, o que acontecerá com o nível da água? Abaixará? Aumentará? Ou continuará o mesmo? Explique. Vejam, crianças de 7 e 8 anos de idade. E aqui, dependendo do tamanho da tela para vocês, não fica muito fácil de ver, né, o que nós temos aqui, porque eu peguei dos experimentos. Vejam ali na pergunta 1, está embaixo, para onde foi o açúcar? Foram obtidos 5 grupos de respostas, sendo que a principal, né, 39% dos alunos respondeu que o açúcar derreteu, eles usaram esse termo, derreteu. 32% responderam que ele continuou como pó e foi para o fundo, 17% que ele desapareceu, e só 6% falou que o açúcar foi dissolvido. E outros 6% deram respostas que não eram pertinentes com a pergunta. Aí, no final desse artigo, os autores vão discutir essa questão de por que eles usaram o termo derreteu e não o dissolveu. Só poucos usaram o termo dissolveu. A maioria, ali, 39%, falou que o açúcar derreteu. E nós já vamos chegar lá, né, nessa parte, que são as considerações finais desse trabalho. Vamos ver primeiro ali a pergunta 2. Os 2 copos têm o mesmo peso? E as respostas foram 5 grupos de respostas, 48% dos alunos, ou 15 ao todo, 15 alunos, responderam que os 2 copos não tinham o mesmo peso, porque se adicionou açúcar em um deles, e esse copo seria o mais pesado. Então, a maioria respondeu assim. 23% também disseram que os 2 não tinham o mesmo peso, mas não relacionaram com a adição de açúcar em um deles. 23% não escreveram respostas pertinentes à pergunta, 3% respondeu que os 2 copos têm o mesmo peso e 3% relacionou o peso com o tamanho. Só que os copos eram iguais. Mas aqui nós tivemos, né, a maioria realmente percebeu a questão da mudança, né, do peso do copo, e 48% relacionou com a adição do açúcar. A pergunta 3 é: o que acontecerá com o nível da água? Baixará? Isso aqui foi antes, né, certamente, né? O que acontecerá com o nível da água antes de adicionar o açúcar? Né? Abaixará, aumentará ou continuará o mesmo? E explique. Teve 2 tipos de perguntas, e um aluno deixou em branco. Aí ele não contou na porcentagem aqui, mas 70% admitiu que o nível da água aumentou no copo que continha açúcar. E 30% descreveram as transformações ocorridas com açúcar, mas não fizeram referência ao nível da água no copo. Então, 70% considerou que realmente foi porque continha açúcar, a mudança. Aqui as conclusões
em torno daquela confusão entre derreter e dissolver, para começar. A maioria, lembro, na pergunta 1, a maioria falou que o açúcar derreteu, não usaram o termo dissolver. E aí os autores aqui, eles fizeram uma correlação com o termo derreter, né, como se o átomo fosse imaterial, que não ocupasse espaço, né, derrete, mistura ali, vira uma coisa só com a água. O átomo, e isso, eles fazem uma aproximação que pensadores gregos no século IV também tinham essa visão, né, que o átomo fosse imaterial. É assim, vamos dizer, é mais ou menos um pensamento ainda simplificado, porque ainda está numa fase da infância, e eles fazem essa aproximação, né, nessa teoria com uma infância da humanidade, né, em alguns sentidos, claro, está iniciando uma aprendizagem, né, um processo de compreensão que certas coisas ainda não vão fazer sentido, né? Por exemplo, vejam a próxima conclusão, as respostas à terceira pergunta, que é aquela questão ali, né, de o volume da água aumenta ou não. Essa resposta ela ia requerir um entendimento da conservação de volume para as crianças, para elas terem certeza do que está se passando ali. E é uma questão que as crianças na cidade não têm condições de abstrair ainda, ou seja, os conteúdos, eles sempre, que nós vamos oferecendo para o alunado, eles sempre vão requerer pré-requisitos cognitivos, que são o que foi denominado por Ausubel de subsunsores, ou ideias âncoras. Se você não tem as ideias âncoras, como que você vai encaixar? É aquela questão, né, análoga a um quebra-cabeça, onde que você vai encaixar uma peça no quebra-cabeça se as peças anteriores não estão ali ainda. Então, não tem condições de entender certos conteúdos por causa da idade. E isso também aconteceu na história humana, não tinha ainda como entender certas coisas em determinadas épocas, porque o conhecimento ainda estava sendo produzido. E por isso aqui são conclusões de uma investigação que mexe com a prática a partir de um referencial teórico piagetiano. Se não se usa esses pré-requisitos cognitivos, se não se considera isso, não se parte daquilo que os alunos conhecem, pode haver um mau rendimento escolar e até mesmo aversão às ciências de maneira geral, quando os alunos estão aprendendo e não conseguem entender nada. Ou entendem algumas coisas e outras não faz sentido, aí não tem interesse, né, em continuar estudando. E aqui, passando para o material didático para ensino de serpentes, já o nosso terceiro exemplo, Brito, 2012, e vários outros autores, inclusive esse trabalho é de 2012, mas tem trabalhos mais recentes até de agora. O pessoal da Universidade de Brasília está sempre desenvolvendo trabalhos no Jardim Zoológico com ensino de ciências em espaço não formal. E aqui esse trabalho faz parte de um projeto maior que ele é intitulado Jardim Zoológico enquanto espaço não formal para a promoção do desenvolvimento de etapas do raciocínio científico. Olha que interessante esse termo, né? Desenvolvimento de etapas do raciocínio científico, que é exatamente isso que nós estamos falando agora, né? Tem que ir trabalhando em etapas. E aqui o interesse dos autores nesse projeto é fazer com que os alunos compreendessem a forma de vida das serpentes de maneira investigativa e curiosa. E dessa forma, além dos conteúdos conceituais, foram envolvidos diferentes conteúdos procedimentais, ou seja, diferentes procedimentos. Foi também uma sequência didática. E essa sequência didática, ela foi desenvolvida com apoio de um material bem extenso da UNB, que envolve uma espécie de uma cartilha
para professores usarem, os professores das escolas públicas da cidade. E eu vou mostrar, inclusive, alguns trechos dessa cartilha. Mas aqui, essa experiência em particular, então, como está sendo dito aqui, além dos conteúdos, também trabalhou com procedimentos diferentes para aquisição de informação, para interpretação, para análise, para realização de inferências, compreensão e organização conceitual das informações e comunicação oral, escrita, outras formas de comunicação. Vejam, não está só preocupado com os conteúdos, mas também com a possibilidade dos alunos conseguirem desenvolver habilidades de interpretação, de análise, de realizar inferências, de organizar conceitualmente informações. E, para tanto, aí a metodologia ela foi desenvolvida dentro de uma unidade didática, com várias aulas. Foi uma semana de trabalho envolvendo uma visita ao zoológico. Então, uma unidade didática com atividades em sala de aula, com a visitação do serpentário, do Zoológico de Brasília. Os alunos eram do 6º e 7º anos de uma escola pública, ensino fundamental. E durante a unidade como um todo, foi problematizado, os conteúdos foram problematizados. E a problematização já aconteceu desde a sala de aula, mas envolveu também essa visita ao Zoológico de Brasília. Foi uma pesquisa qualitativa participante, e ela é descrita como parte também, se eu não me engano, é também uma monografia, um TCC de graduação. Esse trabalho aqui em particular, mas o projeto em si é muito maior, como eu já falei para vocês, ele é mais amplo do que apenas isso, né? Mas teve uma pesquisa qualitativa participante, e qualitativa, né, significa coletar dados qualitativos, não são dados numéricos, quantitativos, que possam ser tratados através da estatística, ou da bioestatística. É qualitativa, são dados que envolvem muito a subjetividade dos alunos, e não tão preocupados assim com a quantificação numérica, com a obtenção de dados numéricos. E qualitativa participante, porque os pesquisadores participaram realmente da pesquisa com os alunos. O pesquisador é o professor, e aqui no caso, esse pesquisador, né, o professor, ele trabalhou com cadernos de campo. Os alunos estavam desenvolvendo cadernos de campo para a experiência como um todo, trabalhou com 17 cadernos de campo, e dentre todas as atividades que foram desenvolvidas nessa unidade didática, envolveu jogos, e aqui essa tabela é só um exemplo do trabalho, é um jogo do bicho. As crianças estavam votando quais os animais que, para elas, né, eram mais atrativos, são animais carismáticos, e o leão ganhou, né, ficou em primeiro lugar. Mas, assim, animais não são todos do contexto brasileiro, dos nossos biomas, mas do contexto que eles estavam trabalhando, que é o zoológico. No zoológico, eles iam encontrar alguns desses animais aí. Embora tenha ali também dinossauro, né, tubarão branco, então é uma mistura em geral. Mas nós vamos ver que as demais atividades vão direcionando realmente para a pesquisa participante ali no contexto do Zoológico de Brasília. No trabalho em si, no corpo do trabalho, as aulas são descritas. Essa aqui é a aula 4, sobre a história das serpentes. Aconteceu, olha só, tem até a data ali, 21 de março de 2013, iniciou-se uma aula colocando no quadro uma pergunta. O pesquisador, professor, perguntou: o que vocês pensam sobre as serpentes? E algumas respostas obtidas foram: elas são venenosas, elas são feias, são nojentas, elas picam. Ou então alguns falaram: são interessantes. E essas respostas, elas indicam aspectos afetivos
como curiosidade, medo, e às vezes até falta de compreensão, né? Como achar que toda serpente é venenosa, o que não é verdadeiro. Aí falou assim, o autor falou, né, que chama atenção a resposta da Maria. A Maria escreveu, né? Eu penso que a maioria das serpentes matam sua presa com veneno, como a cascavel. Já a anaconda mata atrás do abraço que ela dá de 1 tonelada. O que eu acho legal nas cobras é que elas não mastigam, elas só engolem a sua presa por inteiro. Dando uma resposta do que ela acha interessante, que é a questão de como elas se alimentam. Mas vejam, já está partindo aqui da percepção dos alunos antes de levá-los para fazerem a investigação no zoológico. Com base nessa pergunta inicial, outras 10 novas questões foram apresentadas, foram perguntados: cobras venenosas têm cabeça fina? A cobra cega é venenosa? As cobras menores são mais venenosas? Etc. Várias questões foram levantadas, sendo que essas perguntas elas seriam respondidas com o apoio dessa visita ao zoológico, que aconteceu no dia seguinte, onde os alunos tentaram responder essas questões que estavam registradas no caderno de campo durante as aulas. Eles foram anotando tudo isso aí que eles precisavam responder. E eles, ao longo das atividades de observação e de outras atividades com as quais eles tiveram acesso de estudos, eles foram respondendo a essas questões. Aqui para mostrar para vocês esse material da Universidade de Brasília. O ensino de serpentes é uma espécie de uma cartilha, mas, na verdade, não dá para chamar isso de cartilha, é um manual mesmo. É um guia para os professores, de ensino de serpentes, inserindo conteúdos atitudinais e procedimentais, que é aquela ideia exatamente, né? Não é só a questão de ensinar os conteúdos, mas permitir que atitudes e procedimentos dentro das ciências sejam desenvolvidas pelos alunos. Aqui do lado, essa é a capa, né? À esquerda nós temos a capa do guia, e aqui à direita já começa, eu coloquei uma primeira atividade, mas vejam, é a atividade 6, eu não vou apresentar todo esse material para vocês, é só para vocês verem como funcionava a atividade prática, conhecendo as cascavéis. O público-alvo para o 6º ano, duração de 2 horas, o tema é conhecendo as cascavéis e tem como objetivos observar a estrutura anatômica de um exemplar de cascavel, formular hipóteses acerca da formação dos anéis da cauda das cascavéis. Mas quando você chega na metodologia, percebe-se que essa aula aqui é uma sugestão de uma aula antes da visitação no zoológico, que seria uma aula em laboratório, e obviamente que só é possível para escolas que tenham como desenvolver, né? Ou então usar de uma apresentação em slides e gravuras para mostrar a estrutura anatômica da cascavel e como são os anéis, né, da cauda, como que isso se forma, como que isso funciona. Continuando só para mostrar mais um pouquinho desse material, uma outra atividade, já atividade 10, serpentes, amigas ou inimigas? De novo, o público-alvo é a mesma coisa, 6º ano do ensino fundamental, para 2 horas aula, e quando volta ao espaço formal, depois da visita ao zoológico. Lançar de novo essa pergunta, elas são amigas ou inimigas? Porque ao longo de todo o processo, o alunado já vai ter passado pela visita, já vai ter observado as serpentes, e lá também tem todo o processo de visita guiada, e eles estavam com a caderneta de campo, buscando responder aquelas perguntas que foram levantadas, e na volta para o espaço formal, ou seja, para a sala de aula, eles já têm alguns elementos com os quais trabalharem.
Aqui os objetivos, vejam, comunicar as impressões obtidas por meio da visitação ao serpentário do Zoo de Brasília para os colegas, confeccionar tabelas para relacionar dados e compreender como que os acidentes ofídicos podem ser evitados. Nessa mesma sequência tem uma explicação da metodologia, e aqui realmente a questão é pedir na turma que os alunos expressem as sensações, as impressões que eles sentiram ao visitar o serpentário do zoológico. E aí entra a questão de uma elucidação da relação peçonha e formato da cabeça, se isso realmente é possível, né, para as espécies de serpentes do Brasil. Porque hoje em dia já se reconhece, né, que aquelas tabelinhas de cabeça triangular, toda serpente que tem cabeça triangular é peçonhenta, isso não é verdadeiro para as espécies do Brasil, não obrigatoriamente espécie de serpente que tem cabeça triangular é peçonhenta. Isso é válido para os Estados Unidos, mas não para o Brasil. E durante muito tempo, esse padrãozinho, né, de tabelinha, de reconhecer espécies peçonhentas pelo formato, né, da cabeça ou por outras características corporais, isso foi divulgado nas nossas escolas, mas é uma tabelinha que é válida para espécies dos Estados Unidos e não para todas as nossas espécies aqui do Brasil. E aqui tem esse projeto, um dos seus objetivos é desmistificar realmente. E continua também com a atividade relacionando o que foi visto no serpentário com o formato de pupila e completar com uma discussão sobre a peçonha. Alguém quer falar alguma coisa? Tá, tem algum áudio ligado. E assim por diante. Manoel vai tomar um banho e arrumar seu cabelo, velho. Parece uma doida aí. Aqui, comunicando conhecimento no espaço escolar, jamais para o final, né? Promover a comunicação do que foi obtido, sugerir vejam ali na metodologia, inicialmente sugira que os alunos interessados montem um stand para comunicar o conhecimento adquirido com as aulas realizadas tanto em sala de aula quanto no serpentário. E esse anexo, então, no final tem isso, né? A comunicação do conhecimento obtido, como uma feira de ciências. E o anexo ele apresenta algumas histórias em quadrinhos, como essa que vocês estão vendo aí, do garoto que é picado por uma serpente peçonhenta, e aí ali no final, e agora, o que fazer? Tudo isso faz parte, né? Recurso didático, e os alunos estiveram passando por um processo de vários dias para chegar a esse momento agora de apresentar realmente seu conhecimento. Porque quando você está apresentando, você também está fixando aquilo que você aprendeu. Você tem que explicar para os outros, para você explicar, vocês sabem disso, tanto quanto eu, né? Quando a gente tem que explicar algo para alguém, a gente precisa entender aquilo que a gente está explicando. E para entender, para se preparar para uma apresentação, a gente acaba reforçando o conhecimento que houve. Nós vimos, então, aqui esses 3 exemplos. Vamos para as considerações finais. Muitas experiências realmente vêm sendo desenvolvidas em torno dessa teoria, tem um referencial teórico farto, muito vasto, muito rico. Quanto mais nos embrenhamos nesse referencial teórico, mais compreendemos como que esse processo de ensino-aprendizagem acontece. E é importante aplicar realmente as aplicações da teoria, né? Elas são fundamentais para circunstanciar a prática e para o próprio docente poder interpretar aquilo que ele está observando nos alunos. É como nós vimos na conclusão sobre o evento da aprendizagem no experimento
que envolveu ali açúcar na água, né, com as séries iniciais, aquelas crianças. Só um instantinho, passando o carro de som. Aí nós vimos, quando nós temos essa teoria circunstanciando a prática, nós temos mais elementos que nos ajudem a interpretar o que está acontecendo com a turma que a gente está trabalhando, para realmente concluir sobre aquele evento ali que está acontecendo na nossa frente, está havendo aprendizagem realmente, se não está. E ali nós vimos no experimento da açúcar na água, tinha algumas crianças, pela quantidade, né, a proporção de respostas certas, respostas que não estavam, né, condizentes com o que estava sendo perguntado, ou o que estava acontecendo em torno ali dos estados físicos da matéria, né? Que alguns alunos estavam tendo dificuldade de compreender. Aí, tendo como interpretar o que está acontecendo na sala de aula, é possível trabalhar com aqueles que estão demonstrando alguma dificuldade. E nós vimos também aqui nesses exemplos a importância da contextualização, tanto no trabalho desenvolvido em torno dos ataques de tubarões em Recife, no zoológico de Brasília, com as serpentes, a epistemologia genética presente na prática de ensino e da aprendizagem. Um pouco dela está em todos esses casos, né, esses casos de estudo que nós selecionamos aqui, principalmente naquele trabalho da água com açúcar, né, a aplicação da teoria da epistemologia genética fica bem óbvia, mas mesmo na construção daquele guia, né, mesmo na confecção do guia para ser empregado no zoológico de Brasília, os professores também se basearam nessa teoria, né? Porque vocês viram ali, público-alvo, sexto ano. E não é questão de... tudo isso, se vocês vão encontrar facilidades, se vocês acompanharem a BNCC, porque a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela já é construída baseada nisso também, nas etapas da aprendizagem. Mas, se você tem o conhecimento da teoria na sua prática, você vai conseguir circunstanciar muito mais as suas atividades e interpretar o que realmente está acontecendo na sua frente. E nós vimos aqui, nessa aula, de novo, a diversificação de recursos didáticos e de metodologias, mesmo para trabalhar um conteúdo ou atitudes e procedimentos em torno daquele conteúdo, como isso é possível, né? E os resultados acabam sendo sempre muito interessantes. Fundamentam trabalhos, eu tenho visto muitas coisas publicadas, a linha da pesquisa e ensino na área de ciências, ela é muito grande já no Brasil, tem muita coisa sendo produzida. E agora o que temos a fazer é a prática, né? Vamos praticar disso tudo na elaboração de roteiros, material didático e atividades para a educação básica, que vem agora para finalizar a disciplina. Bom trabalho pessoal. Vou desligar.